Festival de Curitiba. Vamos trazer essa peça fantástica, né? Um texto histórico, Arthur Azevedo, 1904, que ainda fala para o Brasil sobre um grupo de artistas mambembes que viajam pelo Brasil profundo, e eles estão aqui para falar com vocês, queridos. Quem vai fazer? Quem que vai na primeira aí? Eu sou Luciana do Plural. Primeiro, a gente não pode fugir do título, né, do espetáculo, né, relacionado ao texto histórico, mas como que é essa história do Mambembe, da rua e da chegada ao teatro, agora na abertura do festival? Nervoso. É a primeira vez que a gente vai fazer no teatro. E é com um cenário novo, porque o nosso cenário era o ônibus que a gente viajava pelo Brasil profundo. Era o nosso meio de transporte, nosso cenário, nosso camarim. E assim a gente fez 4 estados, a gente estreou em novembro. 10 cidades, né? São Luís do Maranhão. De novo hoje, né? Hoje é uma reestreia, porque a gente estreou em novembro em São Luís do Maranhão, que é a terra do autor. E de lá a gente seguiu de ônibus para Santo Inês, a Sailândia e depois Marabá e Paraupebas. E depois a gente parou 10 dias e fez a parte do Sudeste, que foi Vila Velha, Minas, né? Itabira, Ipatinga e Belo Horizonte. Que a gente fez e tudo em praça pública, e foi uma das emoções assim, maiores da minha vida, da minha carreira, da nossa toda. 2, 3 mil pessoas. É impressionante. Nenhum de nós tínhamos, eu acho que era o seu Leandro, tínhamos essa experiência de fazer em praça pública. Exatamente. E é uma das coisas mais emocionantes. Exatamente. Que se pode viver. A gente vê como o teatro chega nas pessoas, como o teatro atinge, como as pessoas gostam de teatro. E várias pessoas vinham falar com a gente no final, dizendo que nunca tinham ido ao teatro. Era a primeira vez que viam uma peça de teatro. Gente, isso é de uma emoção. Isso é extraordinário. Isso é impressionante. Em lugares que eu acho que mais de 80% da plateia não tinha tido contato com nenhuma experiência teatral, não tinha visto nada. E chegava pra gente como uma revelação, é a primeira vez. Tinha fatos engraçados, uma menina veio, ela morava na periferia de Santa Inês. E ela foi de carona, de moto, com um vizinho. Aí ela falou, pai, vou ver o espetáculo com esse pessoal aqui. Aí o pai falou, não vai não, minha filha, é mentira, eles não vêm pra cá não. Assim, coisas... Desculpe, claro. Uma pergunta, André Molina. André Molina, da Educativa. O Festival de Curitiba sempre teve esse astral aí de valorizar o teatro de rua, de acesso às pessoas. O que vocês acham de o Festival de Curitiba abrir o evento com um teatro que tem essa ótica aí do teatro de rua, do acesso para as pessoas? A rua tem essa relação, né, democrática, plural, de trazer todo mundo de todos os lugares para assistir aquele espetáculo. Quem está passando e aí quando o espetáculo é bom, geralmente é bom, fica ali e se envolve com aquilo, muitas das vezes pela primeiríssima vez. E é incrível que o festival já tem esse histórico, né? Essa energia, essa história de realizar espetáculos. Então a gente está fazendo essa fusão, essa simbiose, né? O trabalho que teve já essa experiência na rua, nas praças, que a gente fazia para multidões nas praças, está trazendo para esse festival e dentro de uma sala fechada. Então para a gente está sendo super interessante e uma reestreia mesmo. E uma honra, né, fazer um festival, abrir o Festival de Curitiba, um teatro enorme, né, um dos maiores que eu já fiz na vida. E assim, esse festival que para mim é o mais importante do Brasil, pelo seu histórico, pela sua pluralidade, pela sua... Eu tive nos primeiros festivais aqui, em 1990, fiz o primeiro, o segundo, o terceiro festival aqui de Curitiba, e ele cresceu lindamente o festival, assim, ele ganhou a cidade, né, formou plateia. Hoje em dia Curitiba é uma das praças mais interessantes, mais cobiçadas, né, de temporada, de vir para cá, porque justamente aqui se firmou um público de teatro, formou um público de teatro. Então a gente, além de muito nervoso, a gente está honrado e assim, torcendo para que dê certo, porque também tem isso, a gente não sabe se vai dar certo no teatro, né? Deu certo na rua, foi uma experiência, coisa e tal, mas é um outro espetáculo, numa sala fechada, com o público, vamos dizer, sentado em cadeiras e coisa e tal. Então, vai ser uma nova experiência para a gente também. A gente esqueceu de dizer que não está todo o elenco aqui, né? Ainda tem Paulo Betti, a Júlia Lemes e o
Caio E o Caio Padilha. Caio Padilha, que é o músico. músico, direção do nosso querido Emílio de Mello, Gustavo Gensburger. Então, cada um de um lugar para chegar todo mundo aqui, a gente se juntar e subir no O palco. artista tem que ir onde o povo está, né? Isso é bem Mambembe também. Isso é bem Mambembe. O que eu acho também muito Paulo interessante também dessa nossa experiência é que a gente está vivendo um pouco o que a nossa peça fala, ou muito, né? A gente viajou assim, só que não foi numa carroça, mas foi num ônibus. O ônibus quebrou em alguns momentos. Enfim, a gente teve todas as experiências. Nós somos um grupo, nós todos nos conhecemos há muito tempo, já trabalhamos juntos, somos muito amigos, que estávamos fazendo outras coisas, estamos fazendo outras, e nos juntamos para fazer essa peça, que também é um pouco a história do Mambembe, do Arthur Azevedo, né? Cada um está ali numa coisa e junta para fazer a peça no momento e rodar pelas cidades. Então é uma certa metalinguagem e aí a gente está na estrada também. Nós somos os Mambembes, não o Mambembe, porque tem algumas modificações e É uma adaptação, Né? uma inspiração no texto original. Ô Débora, você estava em cartaz ontem à noite lá em São Paulo? Tava. E Paulo em Belém e Júlia a Júlia em Belém e o Paulo em Manaus. E eu vou voltar para Curitiba, Paulo eu vou tá voltar chegando para agora. Curitiba agora, no final de abril, com a minha peça Virgínia aqui na Caixa Cultural. Tá todo mundo fazendo outra peça e se juntando para fazer. E queria Isso falar... é bem o espírito da peça, né? Isso é bem isso que é tão legal que eu acho que esse projeto fez surgir, assim, sabe? Essa ideia da Cacau e do Emílio de juntar essa trupe, que é o Mambembe, juntar essa trupe pra gente fazer juntos, né? Arregaçar as mangas. É um sonho antigo, e curiosamente um sonho antigo meu e do Emílio, sem a gente saber. Um dia a gente parou para conversar e falou, pô, a gente tinha que fazer teatro juntos. Aí eu falei, eu sempre quis fazer um Mambembe, mas de maneira Mambembe mesmo, sair, fazer pelas praças do país, fazer o ônibus, tipo o Capitão Tornado, né? O Capitão Fracassa, que é o título original. E ele falou, eu também. Aí a gente produziu juntos e chamou os amigos da vida inteira para fazer exatamente esse espírito de trupe. E deu certo, assim, foi uma coisa que acho que quando a coisa tem que ser, ela flui. E foi uma coisa que a gente entrou no edital, saiu, e aí fizemos a peça e cá estamos já de novo com estreia marcada para o Rio de Janeiro, no Casa Grande, em 15 de maio, e depois em São Paulo, de outubro a dezembro. Como a minha função aqui é organizar um pouquinho o caos, temos umas 5 Das meninas em particular? Bom, eu acho que o Oran já falou muito bem sobre isso, né? Realmente esse festival tem uma importância fundamental para mim no Teatro Nacional. A gente fica sempre muito feliz de estar no festival e poder assistir também o festival é maravilhoso, assim. Eu sempre que eu posso, eu venho para ser público nesse festival, é uma referência, né? E aí realmente o Teatro de Curitiba virou uma referência, além de ter muitos grupos aqui maravilhosos, pessoas que saem daqui que são incríveis. É o festival mais importante, né? Importante do Brasil. E é bonito, assim, vendo assim, a programação, que você vê assim, tudo que está acontecendo, né, na cena nacional. É tão bonito, assim, ver não só os colegas, mas ver as outras coisas que estão sendo feitas. E como deve ser rico para uma pessoa se programar e ficar o festival ver inteiro, tudo. Poder ver tudo, porque ela vai ter um apanhado geral, assim, do Brasil, né? Da cena do que está sendo feito. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito plural e é culturalmente riquíssimo. Então, obviamente, o que é feito lá no norte não é igual ao do que é feito no sul. Essa junção de várias culturas dentro da nossa cultura grandona, isso é maravilhoso, isso é muito rico. Estive aqui em 2019, foi a última vez que eu estive no festival fazendo Pi, Panorâmica Insana, e me lembro que foi assim inesquecível, porque o público também muda, né? É um público de festival, são pessoas que vêm para isso, gostam de teatro, né? Estão ali e entendem de teatro, assim, eu imagino, porque são pessoas que têm um engajamento, né, com o festival. Jude, Portal Fringe. Portal aqui. Sou a Jude do Portal Fringe. Vocês falaram no início que é muito legal ver as pessoas que talvez nunca foram ao teatro, presenciando. Como que é isso para vocês, que vocês já estão, né, anos de carreira? Remete ao começo de carreira de vocês, dessas pessoas falam, nossa, eu fui ao teatro a primeira vez, estou emocionada. Como que é para vocês isso?
Na minha opinião, o teatro, nesse momento que uma pessoa, que eu atinjo alguém, desvirgino alguém em termos de linguagem, de teatro, para mim, eu cumpro a minha função como ator. Entendeu? Eu resgato uma lógica de ser ator fora do mercado, fora da minha carreira. Eu falo, bom, é isso que, entendeu? Pronto. Se gostou ou não, outra questão. Mas ter atingido alguém, ter conseguido trazer uma pessoa... Eu tenho um enorme carinho pelo público. Eu acho o público... Eu amo o público. Eu entro em cena querendo abraçar cada espectador. Porque a pessoa, hoje em dia, sair de casa, abrir mão dos seus streams, das suas coisas, o mundo de segurança, pegar trânsito, chegar, estacionar, esperar 3 sinais e ficar ali à disposição, querendo ver, isso me resgata uma coisa que é humano, né? É o resgate do humano, né? No momento que está tudo muito distanciado, muito só na internet, as relações sociais são assim, virtuais. Então, eu acho que o teatro chega como uma resposta a isso. Né? E por isso me dá uma esperança muito grande nesse resgate, né? do contato humano e tudo mais. Eu acho uma grande celebração assim, quando acontece isso. Eu acho que é uma renovação também do desejo primeiro que você teve de ser atriz, sabe? No meu caso, assim, é como se eu tivesse de novo recomeçando, né? Naquele sentimento assim, que não tem nada que mascare, né? Assim, o puro prazer de estar em cena, de ser outra, de ser muitas, com pessoas ali diante do público. Eu acho que isso é o sentimento mais primitivo e puro da escolha mesmo de ser atriz, que eu pude vivenciar de novo ali. E a gente está muito desprotegido de uma maneira positiva, assim, né? Que a gente está ali disponível para aquele público, para a chuva, para o cachorro, ou alguém que grite, ou um bêbado que apareça, qualquer imprevisto, a gente está disponível, a gente está ali no jogo. E o teatro nada mais é do que o jogo, né? Como girou a Miradade na rua deles, né? A gente que chegou ali. Eu acho que essa primeira vez, né, pro público, me faz lembrar muito a primeira vez que eu tive a sensação que eu fiz um trabalho profissional. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, eu estou fazendo o que eu amo de uma maneira profissional. Essa é a minha profissão, essa vai ser a minha vida, isso vai ser pro resto da vida. Foi a primeira vez que entro em contato com essa coisa tão forte que é o teatro, porque eu acho que é muito o que o Oran falou mesmo. Hoje em dia as relações estão acontecendo através de telas. Não é à toa que depois da pandemia os teatros lotaram, porque durante a pandemia eu acho que todo mundo viu como faz falta a necessidade desse contato direto. E isso é que é maravilhoso do teatro. E quando você tem uma plateia que grande parte nunca foi ao teatro, foi pouco, porque não tem condições, não teve acesso, o teatro não chega até lá, uma cidade muito pequenininha lá no interior, do interior, essa avidez por isso é tão latente, a gente recebe isso vem direto pra gente. E aí é indescritível, né? A sensação que a gente tem ao fazer. E alguém já quis fugir pro circo? Fugimos todos, né? Fugimos todos com o circo lá atrás. Mas eu acho que mesmo nas capitais, que a gente fez também, não é todo mundo que tem acesso ao teatro. Não é. Né? Então, assim, até às vezes nessas capitais o teatro está lá, mas as pessoas não têm acesso. Exato. É porque tem também essa relação estranha que às vezes se constrói por vários motivos, né, de que o teatro é um lugar encastelado, um lugar que não é acessível, a gente não pode chegar. Que roupa que eu vou ao teatro? De que jeito eu vou me portar nesse lugar? Como e aí constrói-se uma relação assim que às vezes afasta um pouco o espectador da sala de espetáculos. E aí o Mambembe, ele coloca essa história tão popular na cena e discute a vivência, a importância do teatro, da encenação mesmo, e do que é importante de verdade, que é o fazer, é a nossa arte, e também essa possibilidade de trazer e levar todo mundo. E tem uma beleza também que a gente na peça, que a peça já falava sobre isso, mas que a gente quis enfatizar, que é essa homenagem aos artistas, né? Assim, de você
por que você escolheu ser ator? Por que você não abandonou a profissão? Por que diante de tantas coisas, tantas dificuldades, entra governo, sai governo, a gente está sempre ali, né, tentando reafirmar a importância da cultura. Por que você não vai fazer outra coisa mais segura, digamos assim, se é que existe? E aí é essa reflexão que a gente traz para a cena também, diante de todas as dificuldades que aqueles atores passam para viajar com o teatro, essa reflexão de se a gente faz isso, é impossível deixar de fazer. Vitor. Bom dia, Vitor Samasco, eu amo Curitiba. O texto do Arthur Azevedo, de 1904, são 120 anos, aí, já uma comédia, né, que retrata os desafios, essa relação de domínio e de poder na sociedade também, a dificuldade dos artistas da cultura, tanto para buscar a dignidade, quanto para dar acesso à arte a todo tipo de pessoas, né, acesso à cultura nas infindas periferias culturais do Brasil, né. Vocês veem um paralelo dessa realidade retratada na peça agora, 120 anos depois, que passam para a arte os artistas de hoje em dia? Totalmente. É por isso que a gente está fazendo. Exatamente, é muito atual. E houve essa adaptação, mas é uma adaptação pequena, né? Pontual. É uma adaptação muito boa, muito boa. A gente usa Chekhov também em alguns momentos, enfim, é incrível a adaptação, que é também do Emílio, também do Gustavo e do Daniel Belmonte, mas basicamente é o texto que está lá 121 anos depois e ele é atual, assim. Então, isso é que é incrível, né? Nós estamos, a força desse texto e ele é muito atual, felizmente e infelizmente. Né? O diretor e produtor do espetáculo, ele fica tentando o tempo inteiro resolver as agruras de montar aquele trabalho, de fazer aquele circular aqui, com aquele espetáculo e de buscar o recurso e chega num lugar, como é que sai desse lugar, como é que custeia a estadia naquele lugar, onde a gente fica, onde a gente se hospeda, são todos os perrengues que a gente Será passa. Será que alguém já ouviu falar disso? São todos os perrengues que a gente passa até hoje, né? Inclusive em termos de costume, né? Na peça descreve a rejeição à vacina, a varíola, né? Muitas pessoas condenavam a vacina, a varíola, não queriam tomar a vacina a varíola. A gente faz um paralelo com isso também, né? Com a rejeição. Não, queria dizer que 121 anos, muita coisa questões se repetem. Continua arraigada, né? Essa é a característica de um texto clássico, né? Conversa com todos os tempos. Conversa com todos... Sandoval, você tinha levantado a mão. Eu queria saber como vocês agora, viajando pelo interior do Brasil, cidades pequenas, tendo traços, né, como a Débora falou, do interior, o que deu para aprender sobre o Brasil profundo, sobre essa outra realidade, sobre o sertão? Eu só queria falar uma coisa antes, talvez não seja nenhuma resposta à sua pergunta diretamente, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente esqueceu de falar, mas que tem a ver com isso, é que em cada cidade nós tínhamos um ator local que fazia um personagem com a gente. Em cada cidade um ator diferente. Então a gente tinha uma troca. Claro que é uma coisa rápida ali, mas a gente tinha uma troca com a cultura local. Mas a gente fazia rodas de conversa também para poder interagir com a cena localidade. A cena local. E isso foi uma coisa que nos aproximou desse, um pouco, né, desse, claro que rapidamente, mas um pouco desse Brasil mais profundo e que a gente não tem acesso, quer dizer, não tem acesso porque a gente não vai. A gente vive numa outra parte do Brasil e tem esses outros lugares todos, né, tantos que são incríveis e muito ricos culturalmente. A gente teve trocas incríveis, né? Melhores, há grandes atores, assim, que impressionante. 2 dias ali para ensaiar com a gente. E entrar em cena com a gente. Entrar em cena, hoje o Emílio de Mello, que é o diretor que vai fazer o papel que os atores locais faziam nessas cidades. Eu até, modestamente, rodei um documentário sobre essa aventura, assim, porque eu falei, gente, é uma coisa tão rica, essa experiência que a gente tem que registrar. Incrível. Quer dizer, não vimos ainda, não consegui ainda montar, mas... O Emílio é quase local, já chegou faz uma semana aí, já tá bem... está bem ambientado. Ele é o ator local. Temos uma pergunta aqui embaixo. A mulher dele é de Curitiba. É verdade. Também. E vai continuar, porque ele vai fazer um Ninonite aqui. Ninonite, que é uma das grandes peças. Muriel do Paraná, eu queria saber como que é a experiência de estar na estrada, rodando pelo Brasil profundo mesmo,
trouxeram para vocês, somaram para vocês como atores dentro da peça e como que vocês trazem isso dentro da peça também para os espectadores? Maravilhoso, mas assim, tem coisas interessantes. Por exemplo, a Débora falou assim, não, só não era uma carroça, tal, mas quebrou o ônibus as 2 vezes, quase uma carroça. Que a gente chegava nos lugares, pegava o ônibus, aí o ônibus deu defeito, Não, e o isso ônibus faz foi parte guinchado. também das condições, porque a gente tinha o dinheiro do edital para fazer, para circular de 10 cidades e uma equipe enorme viajando, comendo, dormindo. Tá? Então, assim, a gente só teve dinheiro para pegar um ônibus mais velho. Então, na verdade, era um pouco isso, né? Tudo fazia parte um pouco dessa Agora, o fato coisa de sermos mambembe. todos amigos e um grupo, os perrengues viravam mas graça, realmente divertido. O ônibus a gente cantava, a Cacau fez uma partezinha assim pro documentário dela, que tinha uma parte como se fosse um lounge. Sim, recebia entrevistas no meio do ônibus, ônibus. quando a gente cantava pelo sertão. Então, assim, Hotel cheio de baratas. foi riquíssimo. Eu acho que a gente tem uma experiência também de circular com peça, né? Assim, eu agora, por exemplo, estou fazendo outra peça que é o monólogo que eu escrevi chamado Virgínia, que até tive aqui, né? E vou voltar. Eu tenho viajado durante 2 anos e meio por todo o Brasil com esse monólogo. A Débora sempre viajou com peça, do Leandro, o Oran nem se fala, a Júlia estava agora em Manaus fazendo outra peça, o Paulo Betti com o monólogo dele. Então, assim, agora foi uma experiência diferente, porque a gente fez essa turnê, né, de mambembe, de sair no ônibus e não voltar para casa e fazer na rua. Mas essa experiência de cidade em cidade fazendo teatro é uma coisa que a gente já tinha essa experiência de viajar, a gente já tinha essa troca muito interessante que é chegar em cada lugar e ver. É diferente. Público diferente. Diferente o público de cada lugar, o humor, a reação, as pessoas que vão falar, que lugares gostam mais de teatro, que lugares menos. Por exemplo, você vai a Fortaleza é um lugar arrebatador, assim, as pessoas amam o teatro, assim. É diferente de outra capital, por exemplo, eu não vou nem mencionar, mas enfim. Mas isso que era só para, assim, completando um pouco e também respondendo você, eu acho que para mim, por exemplo, ficou que existe uma demanda enorme, uma carência enorme. Se você oferece alguma coisa, a resposta, a afluência do público é muito grande. Tem vontade de assistir alguma coisa, de consumir cultura, de achar que nas cidades só se ouve música e coisa e tal, é só festivo. Não, existe um interesse muito grande. É só você abrir uma janelinha. Então, para mim, ficou muito isso, assim, o espanto de cidades mínimas. Por exemplo, tinha uma cidade que tinha 30 mil pessoas e tinham 3 mil pessoas na praça. Isso 10% da cidade estava na praça. Essa relação com os artistas locais, com os grupos locais, também foi, assim, ao mesmo tempo maravilhosa e ao mesmo tempo, assim, complexo da gente perceber como que tem uma coisa que é quase idêntica em todos os lugares, como que o poder público se relaciona mal com o artista local, como que é difícil você ter um trabalho de continuidade de uma companhia, de um grupo, de ter um apoio correto, preciso, permanente do poder local. Até flertando um pouco com o que a Maria disse aqui agora, a gente tem uma política nacional que foi criada, uma conquista, uma luta nossa que vinga e agora tem essa pernada, mas é um contraponto também, porque os poderes locais acabaram se apoiando na Aldir Blanc e pararam de fazer o investimento próprio, né? Os prefeitos, muitos prefeitos e até governadores pararam de botar o dinheiro bom do orçamento, do seu orçamento, para as secretarias estaduais e municipais de cultura, porque agora tem a Aldir Blanc, eles se viram, a gente só faz o edital e eles dão um jeito deles. Como é difícil essa relação, como os artistas locais, os coletivos locais, têm dificuldade de manter o seu trabalho. Isso é uma coisa praticamente idêntica em todos os lugares que a gente vai, todas as discussões, todos os grupos que a gente sentou para conversar antes de fazer as apresentações. E tem uma coisa importante que a gente falava no final do espetáculo, para aquele público imenso que tinha lá,
que era o seguinte, a gente só estava ali podendo viajar para aquele lugar distante, com aquela equipe, com aquela qualidade técnica e tudo mais, porque tinha o incentivo da lei. E a gente estava ali com o incentivo da lei, fazendo de graça para todas aquelas pessoas, levando cultura. Isso é muito importante, né? Porque houve essa grande difamação, né, da lei, dos artistas e tudo mais, e a gente estava ali querendo justamente unir, né, assim, as cabeças, né? Fala assim, olha gente, a gente não precisa se dividir, tudo que a gente quer é unir todo mundo aqui na cultura e mostrar para vocês o outro lado, que politicamente foi conveniente difamar, mas que a gente, que nem formiguinha, vai tentando restabelecer, né, essa vida saudável entre o público e os artistas. A gente só quer fazer o nosso trabalho. Temos mais 2 perguntas ali no cantinho, daí vamos encerrar, porque precisamos entregar, tem todos os compromissos futuros. Então, Magal começa e depois os 2 ali perto da Samambaia. A minha falecida mãe dizia que não podia botar a Samambaia em lugar fechado. Hein? Acaba dando briga. Magal, por favor. Bom dia a todos vocês, prazer em conhecê-los. Meu nome é Felipe Monguel, Magal. Quero que vocês se sintam bem em Curitiba e evitem a moderação. Quando estiverem por aqui. Me parece que o significado do verbete mambembe é algo como um mosaico histórico, daquele que vocês falaram que se repete. Uma vez que a peça tem 120 anos, então são histórias que se repetem. São muitas coisas e trajetórias culturais que vocês vão trazer ao público. Vocês vão trazer a Curitiba. Eu quero saber de vocês, gente, qual que é a sensação que o público de Curitiba, terra essa já em outrora chamada de República, querem que vocês querem causar. Assim, a sensação de uma cerveja gelada escorrendo ou de um susto de um tapetinho sendo puxado. E por quê? É uma boa pergunta. O Mambembe, começando pelo começo da sua fala, ele ganhou umas conotações pejorativas, né? Como algo feito de forma atabalhoada, feito de forma não improvisada, vamos dizer assim, né? E que diz respeito um pouco ao que é a história mesmo. A gente vai passando por muitos percalços durante a viagem do grupo, dos Mambembes, né? E vai tendo que lidar com isso de forma mambembe, pejorativamente. Né? Improvisa aqui, faz ali, fala com não sei quem, muitas brigas internas. Isso é o conflito interno também dos atores, dos artistas que estão ali. Né? Tudo dificulta bastante. Né? Agora, a gente é uma comédia, então a gente quer alegrar as pessoas, quer trazer essa história, né, bonita, de que acontece pelo Brasil de outra forma, de várias formas, né? Então é isso, é uma comunicação, é um teatro bem aberto, a gente fala bastante com a plateia está ali presente pra gente, então tem esse espírito de celebração, vamos dizer assim, que eu falei na outra fala. Então, é isso. É cerveja gelada. Uma última pergunta, por favor. Eu sou Juliano da Rede Central TV. Na verdade, não é bem uma pergunta. Eu quero agradecer como ator de diretor também, porque eu fiz a primeira vez por Alma já. E a gente foi para a região metropolitana e eu senti isso que vocês estão sentindo. E a região metropolitana de Curitiba é muito grande. Então, a gente foi para algumas cidades que também, e aqui tão perto, Curitiba é aqui do lado, também não tinha acesso ao teatro, por causa das políticas públicas. Então, eu como ator, vindo a falar de vocês e acompanhar um trabalho individual de cada um, sou fã demais, você pode. E aí, ouvir vocês me dá um gás do caramba. E nos projetos que eu tenho um grupo de teatro que chama a Uva Páscoa, que são 60 mais. Elas que deram esse nome. E a gente vai trabalhar a Uma Garra com elas, que é uma comédia muito bacana. E assim, eu quero só agradecer de coração pelo trabalho individual e por vocês serem essas pessoas incríveis e por estar, essa fala que vocês trouxeram, assim, pra gente como artista é muito importante pra gente poder continuar também. Muito obrigado. Uau! Como não foi uma pergunta, vamos deixar a nós fazer a última. Então, eu imagino que deva ser bem complicado conciliar a agenda de vocês, né, para fazer o trabalho. Assim, deve ser um super desafio. A intenção é dar continuidade para essa circulação com o ônibus? Isso depende de patrocínio, porque a gente teve esse patrocínio da Vale para circular por esses 4 estados e depois a gente não teve mais patrocínio, por isso a gente vai estrear
num teatro fechado no Rio de Janeiro, no Casa Grande, e depois num teatro fechado em São Paulo no final do ano, porque para circular a gente precisa de patrocínio, né? Então, é de graça. É de graça. A gente não tem um ingresso de um teatro que pague. Agora a gente vai. Agora é a nossa vontade. A nossa vontade é fazer a peça exatamente como ela foi concebida. Esse é o grande charme dela. Mas para isso, para a gente poder fazer de graça, circular com tanta gente, montar e desmontar, montar luz, montar palco, a gente precisa de patrocínio. É porque os custos de fazer na rua são maiores, né? A gente não conseguiu patrocínio nem pro documentário, que foi rodado assim de uma forma. O documentário foi rodado de uma forma Mambembe. Cacau herói. Cacau heroína da coisa. Senão não ia acontecer. E também fazer na rua depende também de patrocínio que a gente não conseguiu, porque os custos são maiores, muito altos. Porque você monta, desmonta, desloca, então... Sem entrar nenhum dinheiro. E o ônibus também, ele não é um ônibus assim que a gente aluga ali rapidinho, bota ele ali, é um ônibus que ele é plotado com uma imagem criada uma imagem criada pelo cenógrafo, uma arte que ela segue o palco, né? Uma imagem que Mas segue. a gente espera ficar durante muito tempo com essa peça e poder fazer as duas versões, porque também a versão do teatro pode ser também muito interessante, né? Vamos ver hoje, né? Hoje à noite, então, a prova real. Então, quero agradecer os bombeiros, Zoran Figueiredo, Leandro Santana, Débora Evelyn, Cláudia Abreu, muito obrigado, uma salva de palmas. Tudo bem, eu sou a Ana, eu sou coordenadora de fotografia do festival. Eu estou com a equipe